Precisamos sempre estar atento a todos os detalhes de informações que nós temos o privilégio de obter na vida. Concorda comigo? Gosto muito de pesquisar, gosto muito de analisar não só as reportagens, como também leituras de livros, diversos livros. Eu não tenho preconceito quanto aos autores. Gosto de ler e gosto de avaliar o conhecimento que cada pessoa tem da vida, seja com ideologias, com filosofias, com qualquer outro tipo de doutrina humana. Não acho que é desperdiçar o tempo, acho que amplia o nosso conhecimento. Mas eu vou lhes fazer uma afirmação. Não conheço de todos os livros que eu já li, de todos os autores que eu busquei ler, não encontrei nada tão perfeito, tão precioso, tão instrutivo, tão capaz de abrir a nossa visão para o presente, nos dar conhecimento histórico do passado e nos fazer visualizar o futuro com tanta perfeição como o livro chamado Bíblia. É incrível quando você se dedica à leitura da Bíblia, não com a intenção de fazer críticas, não com a intenção de desvalorizá-la, mas com um propósito de aprofundar em suas revelações. É óbvio que você não pode alcançar essas revelações sem pedir a ajuda do autor do livro, que é o Espírito Santo. Então você precisa orar a Deus e pedir que o Espírito Santo te dê entendimento. Quanto maior é a sua busca do conhecimento bíblico, maior é a visão que você tem do todo. Sabe o que isso significa? Então vamos lá. Observe bem. Toda a ciência, tudo que nós conhecemos na Terra, tem a sua limitação. Eu gosto muito de ouvir quando vão passar o tempo, e aí chega aquela menina que está ligada à meteorologia e começa a falar: é porque nós vamos ter o tempo assim, vamos ter o tempo assado, o tempo daquele outro jeito, que vem uma frente fria, e aqui tem um cavalo que vai fazer com que essa temperatura chegue assim, aqui tem uma barreira quente, não sei o que tem, coisa e tal, e eles vão usando essas expressões para trazer as informações. Não é desperdiçar o tempo ouvir, mas o que eu fico impressionado é que em nenhum momento é mencionado Deus. E porque não reconhecem que Deus é quem faz todo esse movimento com a natureza, eles se perdem. E poucas são as vezes que verdadeiramente eles conseguem acertar. Fazem algumas previsões e quando acertam, vibram, mostrando que acertaram, mas erram mais do que acertam. Porém, há um que nunca erra, porque tudo que ele faz é perfeito. É o Criador. Mas para você conhecê-lo, queridos, ou querido, você precisa ir ao livro sagrado, a Bíblia. Não há outra fonte de informação em toda a Terra que possa produzir conhecimento no seu coração, no seu cérebro, a não ser a Bíblia. E é lá que você vai aprofundar. Eu desafio você que é cético, eu desafio você que é ateu, a pegar a Bíblia e a debulhar todos os seus contextos, um a um,
mas não faça isso como homem, faça isso como um ser que está realmente ansioso e desejoso de conhecimento. A Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra e tudo que nós vemos. Ele é Senhor absoluto em tudo. Ele é Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte. Tudo saiu dele. Você olha para o céu, vê estrelas, foi Ele quem fez. A palavra dele revela que Ele sabe o nome de todas as estrelas. Não é constelações, não. É estrela, uma a uma. E Ele as chama pelo nome. E elas entendem a voz dele. Porque quem criou foi Ele. É incrível isso, não é? Mas isso é para quem quer conhecimento. A palavra do Senhor revela que quando Ele criou os astros que nos iluminam, o sol e a lua, Ele teve um propósito. O sol foi colocado no firmamento para trazer a luz para o dia, enquanto que a lua foi formada de uma forma totalmente peculiar para refletir a luz do sol e produzir uma luz que não fosse tão objetiva, mas ao mesmo tempo fosse romântica, agradável, e assim ela pudesse trazer uma iluminação para a noite, que é o nosso horário de repouso e descanso. Só um Deus perfeito, cujo pensamento é perfeito e cujas obras são perfeitas para realizar tal ato. A ciência fica aí tentando achar meios pelos quais prova que isso aqui não é assim e que isso é do outro jeito, mas nunca tem conclusões. Não há nenhuma ação conclusiva da ciência, enquanto Deus está definido desde que o homem é homem. Portanto, Ele é a fonte de todas as coisas. Tudo Ele fez. Céu, terra, estrelas, ar, as árvores, tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, tudo que é inanimado, tudo que é rocha, tudo que é líquido, tudo criado pelo seu poder. E sabe de uma coisa? O poder de Deus é inesgotável, porque todos os dias Ele está criando novas coisas. Ninguém é como Ele, perfeito em suas obras, grandioso em poder, a fonte eterna que nunca esgota, pois Ele é o único soberano sobre tudo e sobre todos. Também a palavra de Deus nos diz, e eu acho incrível e gosto imensamente de observar esses fatos, que Ele é o sustentador de todas as coisas. Você pode observar que as 4 estações do ano são direcionadas pelo poder de Deus. Ele as criou. Ele estabeleceu o seu curso, o seu tempo. A mãe natureza que o mundo conhece com suas ações foi organizada pelo poder de Deus. É Ele que criou todas as coisas. Até a forma da natureza se manifestar. A chuva, o sol, as plantas crescendo, produzindo sementes, tornando germinar, tornando reproduzir, uma coisa fantástica. Tudo conforme a sua vontade. Ele é o Deus sustentador. Criou a frágil e sensível rosa e criou a dura rocha. Que coisa magnífica! Um Deus que sabe mexer com todo o sistema do universo, mantendo todo em ordem. Nada se choca. Milhões e milhões de estrelas
e planetas e asteroides e tudo movimentando ao mesmo tempo, sob a sua mão poderosa, sob o seu poder inigualável. Não há quem possa fazer o que ele faz. Hollywood, até em alguns filmes engraçados de comédia, tentou trazer Deus para a terra e dar a obra a um homem. E você vê nos filmes o caos que se torna quando o homem tem o poder em suas mãos. Ele não sabe como governar. Nenhum de nós é capaz de fazer algo perfeito. Sempre estamos falhando, mas ele é perfeito em tudo que faz. Portanto, ele é o Deus sustentador. Também encontramos na palavra dele a revelação de que ele é o alvo. Quando Deus cria, ele tem um propósito. Porque tudo que ele cria com um propósito. Exaltar o seu nome, glorificar o seu nome, torná-lo bendito, torná-lo grandioso, torná-lo respeitado, torná-lo amado, torná-lo desejável. Daí, nós temos, portanto, a nossa redenção, que é algo mais glorioso do que a nossa redenção. Se a palavra de Deus declara que nós somos concebidos em pecado, e crescemos e desenvolvemos o pecado dentro de nós, ou a maldade, a malícia, desenvolvemos tantos males, os quais exigem que sejam formuladas leis na terra para controlar os seus ímpetos, e nem assim conseguimos controlar, como é o caso da violência do homem contra a mulher. É possível controlar isso? Não há lei nesse mundo que possa fazer esse controle. A desobediência dos filhos aos pais, é possível alguém controlar isso? Nem se fizer bilhões de leis não vai conseguir, porque é a natureza pecaminosa do homem que o impulsiona a essas práticas tão terríveis que nós condenamos, mas estamos sujeitos a elas. Mas o Deus maravilhoso, criador, sustentador, que tem um propósito, nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Pense bem, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Tudo foi criado por causa de Jesus. Presente de Deus para o seu Filho amado. E Jesus teve que descer ao mundo e pagar o preço da minha redenção e da sua redenção. Olha, meu querido, se você ignorar esse conhecimento, você verdadeiramente não merece a vida que só o Senhor pode dar. Você precisa interessar pela palavra, precisa estudar a Bíblia, porque Jesus Cristo diz: todo aquele que ouve a palavra e crê naquele que me enviou, que é Deus o Pai, tem a vida eterna. Todo aquele que permanece na palavra, ele adquire vida, conhecimento, estrutura, força, capacidade para vencer todos os males deste mundo. Que coisa mais gloriosa? Daí Paulo escreveu exatamente esse verso, que eu quero compartilhar com você. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Toda honra, glória e louvor sejam dados àquele que é a fonte de tudo e permanece para sempre. Amém? Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, que os ouvintes dessa mensagem possam entender que há preciosidade no teu livro sagrado e que compensa estudá-lo, e que possam fazer isso para crescerem na graça, no conhecimento, no temor e no amor ao Senhor. É a bênção que eu te peço
em nome do Senhor Jesus. Amém.